Olá! A sugestão de hoje em Na Saleta de Leitura é para aqueles que gostam de ler histórias que retratem fatos que realmente aconteceram e desta vez também para pessoas que gostam de ler histórias em quadrinhos. O Bernardo Fernandes, conhecido por Biff, teve uma filha autista. No início, ele e a esposa não perceberam o autismo, mas aos poucos começaram a perceber que havia algo diferente com essa criança. E quando realmente o diagnóstico foi feito, Biff se desesperou. Neste livro, ele conta a sua história com relação ao autismo de sua filha, desde o momento em que ela foi concebida e que havia uma expectativa imensa do casal em relação àquele bebê que havia sido gerado, passando pelo momento da descoberta do diagnóstico, passando pela necessidade de aceitação e depois pela possibilidade de verificar o quanto esta filha poderia lhe trazer de alegria. É uma história muito bonita, ela é toda em cinza e branco, eu acho que demonstrando essas questões da sua tristeza. Ele se pergunta num determinado momento, numa página, uma das poucas páginas coloridas, ele se pergunta assim: é pura suposição, mas acho que em sua cabeça se aglomeram imagens a um ritmo tão vertiginoso que para ela deve ser difícil verbalizar tudo o que pensa. E se no autismo a percepção é tão intensa quando dizem, o mundo deve ser um bombardeio interminável de estímulos que escapa ao controle e pode enlouquecer a menina. Com o tempo, ele vai aprendendo a lidar com essa situação e ele tem uma passagem muito interessante quando ele se dá conta, quando eles percebem o que realmente está acontecendo, né? Ele diz assim: eu me dou conta de que todos esses acontecimentos romperam inevitavelmente algo entre mim e Rebeca. Rebeca é a esposa. E se naquele momento fui incapaz de falar sobre isso com ela, estou certo de que naquela hora minha esposa sentiu o mesmo. O mesmo que todos os pais de crianças com autismo sentem quando se confirma o diagnóstico. Uma solidão profunda. Mais para o final do livro, as coisas começam a adquirir cor a partir do momento que ele vai aprendendo a lidar com a sua filha e que ele vai enxergando o mundo dela e como esse mundo pode se conectar. Ela já está grandinha, ela já está na escola e ele vai entendendo, né, a sua situação. Num determinado momento, bem no final da obra, ele está participando de um seminário sobre o autismo e aí abrem para perguntas e está chegando ao final esse tempo de perguntas e alguém diz assim: temos tempo para uma última pergunta. E alguém levanta a mão, uma criança, e diz assim: eu quero saber o que é o autismo.
Aí os painelistas ficam em estado de choque, porque não esperavam a pergunta, não esperavam a pergunta vinda de uma criança, e nem sempre é fácil explicar o que é o autismo. E aí diz assim: imagina que o mundo é uma grande orquestra sinfônica e que todos tocam um instrumento tradicional. As pessoas com autismo tocam instrumentos exóticos, afinados em outras escalas. Mesmo assim, produzem uma música bonita, só que não estamos acostumados a escutá-la. Isso é o autismo. Então, se você quer saber um pouco mais, se você é pai ou mãe de uma criança autista, se você quer ensinar a seus filhos sobre os autistas e como incluí-los ou como amá-los, este livro é muito importante. Fala Maria, de Bernardo Fernandes, editora Script.